Antes de desenvolver a sua inteligência emocional, será preciso fazermos uma certa distinção. E que distinção seria essa? Bom, a distinção entre ser uma pessoa emocional e ter uma inteligência emocional. Por mais que essa diferença possa ser clara para você, existem muitas pessoas que acabam se confundindo um pouco nesse ponto. Então vamos lá. Normalmente nós descrevemos uma pessoa emocional com uma conotação negativa, certo? Uma pessoa que exibe e expressa sentimentos fortes, inclusive, talvez mesmo em momentos inadequados. Quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando disso aqui, da habilidade de sentir empatia e compreender tanto as suas emoções quanto as daqueles que estão ao seu redor. A habilidade de usar as suas emoções e aplicá-las para a realização de tarefas e solução de problemas, além da habilidade de ser capaz de gerenciar suas emoções de forma responsável, acalmar você e aos outros ao seu redor. Como você pode ver nesse contraste, pessoas muito emocionais talvez tenham ou não tenham inteligência emocional. Uma pessoa apenas emocional sente suas emoções de maneira livre, imprevisível, além de não saber o que fazer com elas. A falta da inteligência emocional também pode ser considerada uma falta de controle emocional. É certo que existem muitos momentos na vida em que ela irá nos jogar um obstáculo tão tremendo na nossa cara que a gente nem vai saber o que fazer com aquilo. Quantas vezes já não aconteceu comigo ou com qualquer pessoa? Pois é, a vida não discrimina. Seja através do fim de um relacionamento ou da morte de um ente querido, será preciso muita inteligência emocional para segurar os trancos e barrancos das dificuldades que estão por vir. Mas embora esses momentos estejam fadados a acontecer, ainda assim, eles não costumam ocorrer com tanta frequência. E é possível, com treino e observação, virar uma pessoa mais forte emocionalmente e resistir às maiores dificuldades que estarão no seu caminho. Mas como você faz isso? Como você gera essa resiliência emocional? Ramona Hecker, uma palestrante da TEDx Talks, desenvolveu um sistema próprio para isso. Infelizmente, a palestra está apenas disponível em inglês, pelo que eu pude ver. Porém, eu pretendo te passar a essência dessa ideia que ela teve. Assim você poderá desenvolver a sua inteligência emocional através de 6 passos metódicos, pensados e estudados por alguém que já teve nessa situação, a própria Ramona. Então, se as dificuldades da vida acabam te consumindo mais do que deveriam, principalmente quando são aquelas mais corriqueiras do dia a dia, esse vídeo é o ideal para você. Mas o verdadeiro valor do que você vai aprender aqui, você irá sentir na pele quando os maiores desafios da vida baterem na sua porta. E independentemente do porquê você esteja vendo esse vídeo, eu gostaria de te agradecer sinceramente por isso. Obrigado. Então, sem mais delongas, vamos logo ao primeiro passo. Parte do primeiro passo é saber que a inteligência emocional é um processo. Não é algo que se conquista do dia para a noite e nem da noite para o dia. E nesse processo você provavelmente se encontra logo no início dele. E esse início é a parte do reconhecimento. É o momento em que você entende que existe um problema. Nesse caso em específico, você entendeu que existe algo que você precisa fazer para desenvolver a habilidade da inteligência emocional. Em outras palavras, você está consciente de que você está tendo falta de alguma coisa. Ramona foi mais dura ao explicar essa etapa do processo, que sairia assim, fazendo a tradução literal. Inconsciente da incompetência. É forte. Até então você nunca precisou dessa habilidade e talvez, mesmo sabendo que ela existia, nunca deu bola. E esse seria o estágio 0, estágio da inconsciência de incompetência. O estágio 1 se dá logo em seguida, quando você percebe que algo precisa mudar. Esse é o reconhecimento. E é provavelmente por causa desse reconhecimento que você está assistindo esse vídeo. Ou então porque você gosta de mim. Obrigado, gente. Quem me dera. Brincadeiras à parte, só o fato de você estar aqui assistindo isso já te coloca no estágio 1, na frente de todo mundo, que nem sabe que precisa dessa habilidade. Então, meus parabéns por isso. Sinceramente. Na transição do estágio 1 para o estágio 2, você começa a aprender novas coisas. Mudar e evoluir. Esse é o processo que mais demanda esforço para ser concluído. Se eu fosse colocar no exemplo prático, seria como dirigir um carro. Não sei se você dirige, mas no começo, quando eu peguei a minha carteira, eu mal conseguia falar e dirigir ao mesmo tempo. Eu precisava pensar e me esforçar muito para conseguir dirigir sem cometer muitos erros. Esse esforço é o que te leva ao estágio 2. Vamos a ele? O estágio 2 é aquele que parte do processo em que você já tem uma certa habilidade. Porém, para que você possa conseguir executar da forma certa, você precisa se esforçar. Então,
Nessa altura do campeonato, você já sabe fazer, só que precisa estar prestando atenção, entendeu? É o último passo. E o último passo, que é o terceiro estágio, é aquele momento que vira piloto automático. Sabe quando você sai de casa para ir na esquina, pisca, e quando se dá conta já está lá no seu destino? Isso acontece porque andar já é uma habilidade intrinsecamente ligada ao seu subconsciente, pois agora que você não precisa pensar em cada passo dado, você tem mais espaço liberado para se ocupar com outras coisas enquanto anda. É por isso que a gente faz as coisas pensando ao mesmo tempo. Há espaço para as duas, porque a gente faz uma delas automaticamente. E a inteligência emocional também passa por esse processo de automatização. E um dia, depois de você praticar o suficiente, como se estivesse treinando para se tornar um bom motorista, você será um ótimo motorista das suas emoções. Tanto é que mal precisará pensar sobre e como agir para ter as melhores reações possíveis. Elas serão tão naturais e consequentes do seu treino quanto o que eu estou falando aqui para você agora, sem parar para pensar. E no caso da inteligência emocional, treino é o que não falta, não é verdade? Então, para te ajudar a sair do estágio 1 e te botar no estágio 2, esse é o primeiro passo. Aceitar suas emoções e não só isso, ver elas como algo valioso e importante. Não esconda o que você sente e também entenda que as emoções dos outros também são importantes, tanto quanto as suas. Aprender a valorizar não só as suas emoções, mas também a do próximo é essencial nessa jornada. Mas esteja ciente de que certas pessoas sentirão o que sentem independentemente do que você faça. Não tente agradar o mundo inteiro, mas tenha empatia e siga o seu caminho. Segundo passo, diferencie e analise suas emoções. Às vezes nós sentimos uma emoção e por falta dessa inteligência emocional, acabamos achando que é outra emoção qualquer. Tanto faz. E aí a gente procura a solução certa para a emoção errada. É como se você estivesse usando óleo para lavar a louça ao invés de detergente, por exemplo. Toda emoção possível tem a sua própria função. E quando você simplifica suas emoções ou acha que elas são outra coisa, você vai errar na solução. Vai acabar colocando óleo para lavar os pratos ao invés de detergente. Olha a lambança que isso dá. Para achar o detergente da sua emoção, ou seja, a solução da sua emoção, será necessário o entendimento delas. Aqui está uma pequena tabela chamada Frequência das Emoções e nela você pode verificar um apanhado geral das emoções que a gente costuma sentir. Use ela para verificar e identificar o que é que você está sentindo em dado momento. E isso nos leva ao terceiro passo. Aceite e aprecie essas emoções. Pois emoções não são nem boas ou ruins por natureza. Elas são apenas conotações que a sociedade dá para elas, puro julgamento. Uma emoção é apenas uma emoção. Se ela é boa ou ruim, isso depende da sua interpretação sobre ela. Por exemplo, a tristeza e o luto. Nós tentamos a todo custo excluir essas emoções da nossa vida, quando na verdade elas são apenas ilustrações do quanto a gente valoriza algo ou alguém. Claro que isso não invalida o que você pode pensar sobre essas emoções, mas temos que admitir, é possível vê-las de maneira diferente se você tiver essa disponibilidade. Você pode melhorar a habilidade de fazer todas essas coisas usando a ponta de um lápis ou até aplicativos de notas se você quiser. Maneiras de escrever sobre suas emoções não te faltam. E isso nem precisa ser algo tão frequente. Pode ser uma vez a cada semana ou então por mês. Quarto passo. Refletir sobre as suas emoções e pensar na origem delas. Quantas vezes você já parou para pensar de onde essas emoções vêm? Seja sincero. Aposto que pouquíssimas vezes, certo? Bom, às vezes tudo o que você precisa para resolver um sentimento corrente é entender a sua fonte. Quinto passo. Lidar com as emoções. Essa parte é muito individual, é bem subjetiva. Você pode escrever sobre elas, verificar como outras pessoas fazem, você pode tocar guitarra, você pode meditar. O céu é o limite. Explore bastante esse passo. Ele é bem importante. Afinal de contas, é para isso que você está aqui, não é? Sexto passo. Eu costumo dizer que apenas um copo transbordando pode vazar. E eu digo isso justamente porque nós, seres humanos, só podemos verdadeiramente ajudar alguém quando já ajudamos a nós mesmos. Não parece claro isso? Quando você não tem recursos emocionais para ajudar alguém e ajuda essa pessoa, mesmo assim, algo pode faltar em você. É justo? Porém,
Quando você já tem esses recursos, você pode começar a ajudar as pessoas do seu ciclo social, familiar, a resolverem problemas emocionais, assim como você. E assim você pode transbordar como um verdadeiro copo cheio. A experiência em lidar com as suas próprias emoções vai te facilitar muito na hora de navegar conflitos emocionais entre você e outras pessoas. E não é só esse tipo de conflito direto, mas até mesmo conflitos internos que a pessoa tem com ela mesma. Você pode perguntar para as pessoas o que elas precisam no momento de fragilidade, porque talvez elas saibam. Ou então você pode perguntar como elas poderiam mudar a própria maneira de ver as coisas. Às vezes, tudo que alguém precisa é da frase certa, no momento certo, para mudar a vida para melhor. E o seu desenvolvimento emocional pode trazer esse brilho na vida de alguém que você ama, graças aos seus passos, mas principalmente graças a você. E se a gente for parar para pensar no tempo que vai além da nossa curta vida, talvez você conheça 1000 pessoas na sua vida inteira, talvez 100 delas tenham um momento de clareza por sua causa. Olha que quanta beleza nisso, quanta beleza há nesse tipo de percepção. E talvez elas passem esse entendimento, cada uma para outras 100 pessoas. E quando uma centena de anos se passarem, talvez a sua inteligência emocional molde uma geração gigantesca de milhares de pessoas positivamente. Seu legado pode ser extremamente palpável e não está tão distante da realidade. Nunca subestime o impacto que as suas atitudes podem ter no mundo. E se você estiver sofrendo com ansiedade ou conhece alguém que esteja, saiba que eu escrevi um e-book para você. Basta acessar gratuitamente através do link da descrição do vídeo. Ele se chama Os Segredos de um Ex-Ansioso. Eu sou Everton Veiga, da Elmo Leme, e eu te ofereço um forte abraço. Nos vemos na próxima quinta, às 19 horas.